seja muito bem-vinda ao Pod Ecoar, o nosso podcast da Ecovírgula. Eu sou Tamara Miller. Olá, eu sou Tayara Miller. Eu sou Jéssica Murara. E esse é o nosso 24º episódio. E a gente tem hoje uma pessoa aqui que vai levar a gente para uma conversa muito especial por conta da história dela. Ela tem aqui coisas para trazer muito sobre o que é o equilíbrio da vida. Mas antes da gente trazer essa pessoa tão especial do nosso podcast, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à B Criativa, que é a nossa parceira, a nossa patrocinadora do podcast. Ela que cuida também das nossas redes sociais, que cuida de tudo isso que vocês veem no nosso Instagram, no nosso podcast. É uma empresa que tem mais de 9 anos de história, atende mais de 40 segmentos, então acompanhem também o trabalho delas, que elas fazem um trabalho incrível nas redes sociais. E vamos lá. Acho que uma das coisas que eu posso abrir esse podcast falando da nossa convidada é que ela traz muita verdade consigo mesma. Ela é uma mulher que carrega muitos papéis. Ela carrega o papel de mãe, ela carrega o papel de empresária, de esposa, de mulher, de fé. E é muito sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tem aqui como nossa convidada a Priscila. Seja muito bem-vinda, Priscila. Bem-vinda. Você com certeza vai nos abrilhantar muito com toda a tua história. A gente está muito curiosa para escutar um pouquinho de toda a sua trajetória. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, estou bem na expectativa dessa conversa. Então vamos começar com um brinde? Vamos! Priscila! Muito bom. Cada pergunta, cada resposta é um brinde. É um brinde? Ô, Pri, pra quem não te conhece, hoje se alguém pergunta pra você quem é a Priscila, como que tu te apresentas? Eu sou uma filha amada de Deus, uma filha escolhida e resgatada. Olha. Sou esposa do Miguel, mãe do Bernardo e do João Pedro e biomédica esteta. Nossa, eu senti um arrepio assim do filha amada, né? E até eu li algo aqui na entrevista, naquele formulário que a gente faz, que eu achei bonito. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho que é relacionada a não só o filho amada, mas assim, ó, tu escrevestes, né? Mulher virtuosa também trabalha fora. Basta que seu coração fique no lar. Eu achei lindíssima essa frase. Eu acho que tá correlacionada exatamente com essa introdução, porque fala sobre deixar o coração no lar com os filhos, com o marido. Também tá aí como a filha amada e a mulher virtuosa. Fala um pouquinho dessa frase, que ela é tão linda. Então, nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu tive o coração dentro do meu lar, né? E eu comecei a minha carreira com 13 anos. Nossa, A minha mãe me colocou num curso de manicure. Ai, que legal. E comecei a trabalhar em salão de beleza. Com 17 anos comecei a minha primeira faculdade, que foi em cosmetologia e estética. Me formei. Aqui? Parei um tempinho, aqui em Balneário. Parei um tempinho, morei na Inglaterra um tempinho, voltei e finalizei a faculdade, mas eu nunca saí da área de estética, né? E aí eu trabalhava, além dessa parte de pele em si, durante a semana eu fazia maquiagem e penteado, que era final de semana, feriado, não tinha vida, né? A parte de salão de beleza, ela é muito desgastante relacionado ao tempo com família. Verdade. E eu me doava muito para isso, então eu via que eu deixava de lado. E quando eu comecei a biomedicina estética, foi com esse propósito. Falei assim, não, eu quero algo que me traga uma renda, como a parte de produção me traz, mas que eu tenha mais tempo. Mais tempo para desfrutar a minha família. E aí foi onde a biomedicina entrou, onde eu comecei, né, a parte dos injetáveis, que graças a Deus é muito rentável, mas que tu consegue ter mais tempo, né? Então hoje eu trabalho um sábado sim, um sábado não, até meio-dia, e antes eu trabalhava sábados às vezes até 10 horas da noite, 8 horas da noite, depende, né? E domingos também, muitos casamentos domingo, né? Muitas formaturas domingo. Então eu comecei nisso. E só que mesmo assim ainda foi um choque grande, porque eu era bem workaholic, assim, né? Eu sou colérica, então tudo aquilo que eu me dedico eu quero fazer. E aí essa questão do meu coração estar no meu lar
foi um grande conflito interno que eu tive, de uma crise existencial, né? Será que eu tô fazendo tudo errado? Será que eu não sou mãe? Com quantos anos tu fez que tu entrou pra biomedicina? E com quantos anos que veio essa crise aí? Eu entrei pra biomedicina com 26 anos. E essa crise veio, acho que uns 3 anos atrás, assim, 4 anos atrás, que a minha construção maior de Deus, assim, né? Esse resgate que ele fez. Espiritual. Esse resgate. Então, assim, eu sou uma filha nascida, criada na Assembleia de Deus. Eu sou até hoje da Assembleia de Deus. Mas filho de crente, crentinho não é, né? A gente tem que ter esse encontro com Deus, né? Então, crente católico... Essa eu também não. Então, assim, precisa ser o encontro individual, né? Meu marido, como tu comentou, ele tá bem. Então, assim, é o encontro individual teu que tu vai ter um momento, enfim. Esse encontro, ele é individual, não importa onde que tu nasceu, né? Então, eu digo que eu fui resgatada dentro da igreja mesmo. Então, assim, de tudo. De eu como mãe, eu como esposa, eu como profissional. E aí eu entrei, né? Voltando ali, eu entrei nessa crise existencial pensando assim, meu Deus, será que eu tô fazendo tudo errado? Mas será que é pra eu estar dentro... Tava com essa sensação? É isso que eu ia perguntar. Por Teve um conta- clique, Teve. assim, que tipo, Teve aquela uma- viradinha de chave, você falou, não, para tudo. Teve uma crueldade de uma pessoa que, graças a Deus, meu coração já foi limpo em relação a isso. Mas num comentário que eu comentei com ela, assim, e tal, não vais voltar? Que ela tava com a bebê pequena. Ela assim, não, olha minha filha, tu acha que eu tenho coragem de largar ela? E aí ela começou a falar aquilo, e que mãe que é mãe não trabalha fora, e aquilo entrou no meu coração de uma forma muito ruim. Eu lembro que a gente tava na Pizza Bis, ali em Balneário, no Passeio São Miguel. Eu não sou uma pessoa muito chorona, né? Eu sou uma pessoa mais seca, assim, digamos assim, por dentro eu estou ali, né, sofrendo, enfim, a emoção, Não mas não demonstra demonstro tanto. Eu fui chorando. Dali do Passeio São Miguel até em casa, em Itajaí, chorando copiosamente. Falei, meu Deus, será que eu tô fazendo tudo errado? Será que realmente não é isso que Deus quer pra mim? E entrei nessa crise existencial, assim, né, eu tenho uma profissão, tem dado tudo certo, mas será que eu tô errando, né, de estar tão fora e deixando a minha casa? E aí, Deus teus foi... filhos tinham quantos anos nessa época? O mais velho vai fazer 11, uns 6 anos, e o outro era pequenininho, assim, 2 aninhos, por aí. E aí fui, enfim, pensando bastante em relação a isso, e Deus foi me desconstruindo, né, esse pensamento. E a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela deixava, né, a casa dela em ordem, ela dava ordem às empregadas dela, tu vai fazer hoje o arroz com feijão, tu vem aqui, hoje tu limpa os banheiros. Ela dava essa ordem, ela, né, o coração dela estava ali, cuidando de tudo. Ela tecia, ela tinha a roupa preparada pro inverno, pros filhos, pro marido, então já estava tudo costuradinho. E ela ia longe fazer vendas, ela ia longe negociar terras, né, isso tá tudo ali em Provérbios 31. Legal. Então, a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela trabalha fora sim, desde que o coração dela esteja em casa. Ai, que E isso, pra mim, foi, assim, impactante, quando eu realmente entendi. Já tinha lido várias vezes, mas quando eu realmente abri os olhos, né, o Espírito Santo me abriu os olhos e fez eu entender que sim, o meu trabalho também é um propósito de Deus. Desde que eu encontre esse equilíbrio. A gente vai dar conta de tudo? Não vai, né? É difícil dar conta de tudo, né? E é uma coisa que, principalmente para a mulher, é muito difícil, às vezes, chegar neste equilíbrio, né? Porque tem disso, principalmente as mulheres mais perfeccionistas, né? A gente quer dar o nosso melhor. E aí, hoje em dia já não é mais tantos ambientes que são tão machistas, né? Mas, ao mesmo tempo, a mulher tem que quebrar algumas barreiras enquanto mulher, né, para ganhar alguns espaços. Então, acaba-se, acho que a própria sociedade foi impondo que a mulher precisava entregar, às vezes, mais, né? E acaba que a gente vai se entregando, virando essa workaholic, e quando a gente vê, a gente fala, calma aí que eu tô pendendo mais para um lado que para o outro, né? E é difícil reconhecer, é difícil olhar para isso. E o meu maior testemunho foi que quando o Senhor pediu para eu desacelerar, porque daí a gente acaba adoecendo emocionalmente, né? Quando ele pediu para eu desacelerar, que não era para eu parar, que era para eu desacelerar. Falei, poxa, mas né, o meu faturamento é assim, apesar de que o meu filho mais velho nasceu, eu não trabalho pela manhã. De manhã eu sou deles, eu faço almoço deles, de manhã eu sou a do lar e trabalho à tarde. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas se eu desacelerar, tirar uma tarde, às vezes pra mim mesmo, né?
Então, eles iam pra escola, eu ia trabalhar. Então, um tempo pra mim, um tempo pra Deus, um tempo... Enfim, pra tomar café com uma amiga, né? Não tinha. E aí, quando ele pediu pra desacelerar, eu tenho um testemunho forte que eu fiquei pensando assim, mas o que eu vou fazer com o meu faturamento, né? Vai diminuir muito. Se eu tirar uma tarde, são 4 dias no mês, e aí a gente faz aquela conta, né? Aquela conta humana. E aí, o primeiro mês que eu desacelerei, que eu convidei pessoas pra tomar cafezinho na minha casa, que eu saí, que eu fiz algo pra mim. Eu fui fazer uma massagem. Eu faturei mais do que nos outros meses, assim, mesmo diminuindo o meu ritmo. Então, eu falei assim, meu Deus, né? Quem, né, sou eu pra discutir com o Senhor e aquilo que Ele tem pra mim. Então, assim, e Ele foi muito claro quando Ele me disse que o meu trabalho tem propósito, sim. Ali na clínica, a gente já orou por pessoas, a gente já entregou Bíblia, a gente já entregou livros. Eu já falei muitos nãos, porque às vezes chegavam emocionalmente quebradas e querendo uma mudança no rosto. E eu falava... Peraí, tem alguma coisa errada. Na hora ali da consulta tem alguma coisa errada. Já acendi um alerta, né? E daqui a pouco eu ia descobrir, foi abandonada. Houve uma separação, tem um luto. Então não posso fazer a melhor harmonização do mundo, não vai preencher aquele vazio que é de alma, né? Então eu já tive que falar não. Mesmo que financeiramente, pra mim, era muito mais viável ali fazer e pronto, acabou, né? Então, assim, é um propósito. O meu trabalho é um propósito também, né? De alcançar muitas mulheres, né? Eu trabalho com mulheres na igreja, mas o meu trabalho também é um grande propósito. Então, que eu alcance muitas mulheres, né? Que legal esses depoimentos. Assim, pra mim foram vários, não só. Tá? Eu tô tentando aqui chamar uma pergunta, e no meio tinha uma pergunta, agora já tem uma. A questão ali, tu desse um exemplo, vou falar. Então, vocês vamos se metendo aí no meio das colocações da Pri. Mas sabe que esse desafio da gente parar de produzir um pouco para dar atenção para outros aspectos, é super interessante da gente conversar. Primeiro, eu sou uma pessoa que me identifico com isso. Parece que tá sempre produzindo por causa do faturamento, não sei o quê. O quão desafiador eu tenho que quase me obrigar a dizer assim... A gente sente culpa em descansar, né? Prioridade. Não, vá para a sua academia, você tem que ir. Sabe? Na hora da refeição, faça com carinho, não coma atropelado. É um desafio constante a cada momento, a gente ir para outro ritmo, que é quase que o inverso do ritmo que o mundo está vivendo, né? Então, é quase um contrafluxo, né? Super interessante, é um assunto que eu gosto de falar bastante. E eu me reconheço também muito nisso, porque eu ainda estou tentando chegar neste lugar. Não vou nem dizer neste equilíbrio, né? É neste lugar, né? Porque não é fácil. Não. E aí, até essa é uma das coisas que eu até queria aproveitar e já encaixar uma perguntinha aqui, porque, como tu falou, hoje em dia você entende que isso é teu propósito, está muito claro para você, você consegue manter isso. Mas eu entendo que possivelmente isso também precisa de ser vigilante, né? Porque senão a gente acaba realmente pendendo. Então, assim, como que é esse teu ato de se manter vigilante, sem ser forçado, mas ser leve, mas ser de fato alinhado com o teu propósito? É muito fácil a gente se distrair, né? É muito fácil a gente voltar para aquele ritmo. E como colérica ou como perfeccionista, como tu colocou, daqui a pouco, não, quero mais, e abre aqui, aí tu não quer falar não para aquela paciente, daí a agenda já tá cheia, daí tu começa a encaixar a jogada e não, peraí, tô errando aqui de novo. Então, é uma construção constante. Eu acho que é uma construção que não vai ter fim. Então, assim, se a gente se culpa muito, se culpar em descansar, se culpar... Não, mas peraí, eu tinha tanta coisa pra fazer, como que agora eu vou lá fazer a minha unha? A gente sente culpa, porque acha que a gente não merece isso, né? E, na verdade, a gente merece. Então, é uma constante vigilância. A gente tem que estar sempre, não, peraí, freia aqui. Né? Tem que dar mais atenção àquilo ali. Eu acho que isso também está relacionado a períodos da vida que a gente vive, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem sonhos, tem o objetivo de comprar isso. Automaticamente você vai mais pro lado material. Preciso ter um ganho maior financeiro. Peraí, daqui a pouco eu vejo alguma coisa que o Senhor não me colocou aqui para isso, para essa missão. Então, eu tô pecando. E aí você vai ajustando. Então, eu me identifico nisso e vejo que é constante. Porque ele sempre vai estar querendo levar a gente para um outro nível de amadurecimento, né? Seja amadurecimento espiritual, e acho que isso não tem fim. Não tem fim. A busca do propósito, né? Então, se aquilo ali é meu propósito, então, não, peraí.
Não vou fugir dele. Não vou me distrair, vou E eu achei muito continuar. engraçado que você falou assim, que eu vejo que algumas pacientes chegam e querem melhorar algo estético por alguma questão interna que não está bem resolvida, né? Então, talvez preencher não um com vazio da alma. injetável, mas um vazio da alma. Você pode dar um exemplo, ou talvez como que você consegue ver, porque pelo jeito você entende de comportamento, né? Já deu para perceber, você consegue analisar suas pacientes no comportamento para identificar. O que você diria assim que é alguém que chega lá para preencher um vazio da alma? É engraçado falar disso, mas não, eu nunca estudei comportamento. Imagina, eu tenho 33 anos, 20 anos que eu atendo mulheres, né? 20 anos de experiência em contato com o público, né? Mas... Desculpa. Então, o teu tempo já é a tua experiência, né? Uma experiência, mas eu digo que o maior é o Espírito Santo, né? Não sei se vocês acreditam, mas para mim é o Espírito Santo que dá discernimento. Um dos mais fortes para mim foi uma pessoa que ela tinha acabado de finalizar o tratamento oncológico. Ela estava com os cabelinhos bem curtinhos ainda. E ela foi num sábado na clínica e ela começou, eu quero fazer tudo, eu nunca fiz nada, eu quero fazer tudo. Aí pra entender também, né, que quando ali na ficha de anamnésica a gente faz as perguntas, alergias, enfim. E se ela tomava alguma medicação, eu vou continuar agora com essa medicação. Daí ela foi falando o que ela tinha passado em relação ao tratamento oncológico e tal. E conversa vai, eu via que ela estava aflita e ela foi pra fazer. E aí quando a paciente entra em contato na clínica, se ela já quer fazer, às vezes elas falam, né, a gente já deixa um tempo a mais, ao invés de só o horário da consulta, a gente deixa o tempo a mais pra executar o que ela quer. E eu via que ela não tava, daí ela soltou assim, eu fui abandonada agora, quando eu finalizei o tratamento na segunda-feira. Aí eu falei, não. Então, hoje não é o dia que a gente vai fazer nada, o teu vazio. Abracei ela, orei por ela e conversei bastante com ela, falei o vazio que ela precisava preencher, enfim. Mas foi um dos mais fortes que eu tive ali, que eu tive um não, porque para mim era muito mais fácil eu vender vários ml ali, ia fazer alguns 1000 e tá, tchau, mas não ia suprir o que ela estava precisando. Eu poderia fazer o tratamento mais lindo no rosto dela, ela não ia ficar satisfeita. Ter o propósito acima de qualquer coisa. Então, meu propósito é acima de qualquer dinheiro. Sim, e é muito legal a gente ver também uma sociedade depressiva, né? Tem muita gente muita gente triste, depressiva por conta de N fatores, mas a tecnologia cada vez mais presente, distanciando o relacionamento próximo, digo que é um dos principais fatores. E aí a gente busca e escuta tanto a questão de propósito, e muita gente acha que o propósito é uma respostinha assim bem bonitinha, bem que padronizada, que tá pronta. E muitas vezes, o que é até recente essa minha conclusão, de gente tá no dia a dia, né? A pessoa não precisa fazer nada de espetacular. Se ela tá com propósito, ela tá em casa cozinhando e tá com propósito, né? Não, eu acho que foi tornado algo meio complexo demais e as pessoas assim estão querendo uma resposta complexa para algo que tá nos mínimos detalhes, né? Que é o eu dia a acho que dia. se eu posso complementar, escutando você falar, o que me parece é que o propósito, na verdade, é aquilo que tu faz com entrega e com verdade. Isso, né? isso. Porque é justamente escutando Parece você falar, que tá fora, ali, não sei. que seja cozinhando em casa, que seja. Isso. Se existe essa entrega, se existe esse propósito, é porque é uma verdade, né? Então, se é uma verdade, ela é um propósito de vida. É uma Então, verdade alinhada, né? Uma verdade verdade alinhada em Deus, no universo, enfim. Sim. Porque ele é excelente, ele quer que sejamos obedientes e excelentes todos os dias. E são nesses detalhes que a gente falha. Sim. E tu tem esse objetivo, por exemplo, de inspirar mulheres a encontrar este caminho também de equilíbrio de lar, de vida, Já de me fé. perguntaram isso. Tudo isso porque, claro, ver você Emana, falando, o que me parece é que o teu propósito... Não, o teu propósito, não vou eu querer aqui colocar qual é o teu propósito, né? Daqui a pouco eu erro. Mas assim, o que me parece que essa tua verdade, ela é tão profunda em ti, que
para você esse equilíbrio, ele é muito factível para todas as mulheres, né? Que falando principalmente num podcast que é voltado para mulheres, né? Todos os homens e todo mundo pode assistir, mas a gente fala para as mulheres. E me parece que quando você fala, é isso que você quer, inclusive, é encorajar mulheres a poderem ter a vida que elas escolherem ter, independente se for de fato sem filhos, focado no trabalho, mas se ela quiser equilibrar e ter tudo isso, ela também consegue. Sim, eu trabalho hoje com mulheres na minha igreja, né? Eu dou aula de Mulher Única, é um curso. Ai, que legal. E que entra muito essa questão também. Mas em relação ao propósito ali, o meu propósito, né? Como uma mulher virtuosa, como tá ali na Bíblia, que ela saía e, enfim, trabalhava, né? Digamos assim. Mas tem algumas mulheres que o propósito é estar em casa. E o propósito dela é estar ali, fazer um bolo 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. É só cuidar do lar. Só cuidar não, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas como foi algo muito forte, muito marcante pra mim, essa questão de achar que eu estava errando por buscar tanto o sucesso profissional, né? Essa questão de alcançar. E então, pra mim, foi muito forte. Então, cada vez que eu falo sobre isso, eu tento falar com maior ênfase, assim, não, tem que buscar o teu propósito, né? Focar em relação a isso e buscar esse equilíbrio que não é fácil, não é simples, é diária, aquela construção que a gente falou. E independente, né? Algumas mulheres como eu, né? Eu consigo fazer o meu horário. Então, se eu quiser fechar a minha agenda, eu vou ali, eu fecho a minha agenda, resolvo, faço aquilo. Algumas mulheres vão trabalhar CLT e vão cumprir um horário de 8 horas por dia. Enfim, então assim, a pessoa não pode se inspirar na minha vida que trabalho à tarde até 7, 8 horas da noite e fico em casa até 1 hora da tarde, né? 12:30, mais ou menos. Então, assim, é diferente. É buscar esse equilíbrio dentro da própria vida. Então, buscar esse equilíbrio. Não, eu sou CLT, meu tempo que eu tenho em casa é à noite, com os meninos, com as crianças, com o marido, enfim. Eu vou buscar estar com o meu coração ali voltado 100% nesse momento que eu estiver. Eu não consigo 3 horas da tarde ou 10 horas da manhã fazer o meu pilates, a minha academia. Mas eu vou buscar, então, acordar mais cedo, dormir mais cedo, porque eu preciso ter esse cuidado comigo. Então, é esse equilíbrio que não é fácil, mas é possível. Sim. E esse tocou num ponto super interessante, porque é isso, né? Brasil gigantesco, nem todo mundo tem essa flexibilidade, Exatamente. né? E essa tua postura de ainda assim falar, não, pô, é possível. Não importa se tem flexibilidade ou não, mas que desde que o seu coração de fato esteja ali quando você estiver, ou organizar tudo, faz sentido, né? Porque às vezes é isso, a gente vai se atropelando e não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, né? Sim, exatamente. E saber delegar, né? Às vezes, não, é possível eu colocar o meu filho o dia inteiro na escola, mas esse meio período eu consigo colocar ele em alguma outra atividade, alguma coisa que, né, exerça mais. Ou ter uma pessoa o dia inteiro em casa, ou meio período em casa fazendo. Daí diminui os meus afazeres, delegar também, né? Então, assim, não é porque, eu quero ser uma mulher virtuosa que eu não vou de jeito nenhum ter uma pessoa em casa para me ajudar a cozinhar ou a limpar. Não, pode ter sim, né? Não impede ser uma mulher virtuosa e ter uma pessoa para cozinhar, uma pessoa para limpar, né? É bem legal Saber delegar. Escutar tu falar assim com tanta clareza e autoconsciência, assim, é bem cativante. Tu falou de mulher única e me chamou a atenção. Fala um pouquinho. Que é o curso que tu não sei se fala palestra. Isso, é um curso, na verdade, ele é nível Brasil. Olha. Ele é é lá de São Paulo, a Escola da Família, se eu não me engano. E aí a gente tem há muitos anos na igreja, mas tem várias igrejas que tem, assim. A gente recebe mulheres de todas as igrejas católicas, eu dei aula para muitas católicas, mulheres que querem encontrar, assim, um pouquinho mais. Ele é um curso, eles são 12 encontros, então cada dia fala de um assunto mais específico, mas desde a cura da paternidade, porque hoje, né, ainda mais, mas muitas mulheres não tiveram um pai presente, ou se tiveram um pai presente não foi um pai ou uma família funcional, então é difícil elas enxergarem Deus como pai, porque teve uma família terrena ou um pai terreno muito ruim ou disfuncional. Então a origem de tudo ali no curso já é a cura da paternidade. E em relação ao relacionamento, filhos e marido, a gente aborda bastante também. Perdão é, como a gente estava falando, a questão do emocional aqui, né, nos bastidores. Mas tudo se origina, né, dessa questão de falta de perdão, muitas vezes, assim.
E eu até li um artigo, né, que fala muito sobre os tumores, né, desenvolvimento do câncer. Eu dei uma palestra no Outubro Rosa, e aí eu peguei esse artigo e, assim, a ciência confirma aquilo que a Bíblia já falava, né, que a falta de perdão, ou uma raiz de amargura, né, uma pessoa, assim, muito amarga, muito negativa, que se fala hoje em dia, ai, com energia ruim, ela pode desenvolver muitas doenças, até tumores, por essa falta de cura interna. Então, Mulher Única, ele é para curar aquela mulher que tá ali. Ai, meu marido tinha que ouvir isso aqui. Não. Se é tu que estás aqui, é tu que precisava ouvir. Falando nisso, me lembrou até, não sei se você tem também pacientes que têm fibromialgia. Sim, muito. Não são as que são fibromialgia, que são aquelas que são doídas, que têm coisas mal resolvidas, que têm... que não liberaram perdão, que têm raízes, assim, fechadas, né? Parece que elas estão sempre pensando na parte ruim de tudo. De tudo. O copo sempre mais vazio, né? É bem isso. A gente começa na clínica, né? Na parte clínica, assim, a gente começa a ver, quando você começa a estudar um pouco mais sobre isso, sobre a fé em si e sobre os indícios que estão começando a aparecer científicos, eles estão correlacionados intensamente agora. Agora tá vindo com uma maior força, né? Falando que realmente isso tem. Como se diz no livro, no Poder da Rejeição e o Poder do Perdão, fala exatamente sobre isso. Como curar sua vida. São livros, assim, excelentes, que eu tenho até do lado do meu consultório. Como curar sua vida. Ele é um livro incrível. É um livro americano. Quando a pessoa senta na minha frente, em um paciente, mulher, normalmente, que se abre, porque o homem é difícil. O homem é mais fechado, né? A mulher é mais... Eu olho, eu tenho uma tabela de todas as doenças, e eu agora já tô começando a entender, a saber, mas se eu tenho dúvida, eu abro o livro na frente, leio, e a pessoa se identifica tanto que ela chega a chorar. Sim. Porque ela sabe mais, né, do que uma hora de consulta dá pra falar. A aula de perdão é uma aula muito forte. Nossa, deve ser muito incrível forte, esse trabalho muito. com mulheres, A gente tem uma, libera muito, né? Muito. Tem uma dinâmica que a gente faz, que ela fica uma semana segurando uma batata. Aonde ela for, ela tem que levar a batata. E aí a gente fala que tudo aquilo que elas querem, precisam perdoar, pessoas, coisas que aconteceram, elas vão pensar na batata, como se fosse a batata, né? E é muito forte, porque algumas batatas, elas vêm completamente podres. E a batata não apodrece tão facilmente, né? Algumas vêm com a batata ok, ali tem um pontinho preto, mas algumas vêm assim, que o cheiro é insuportável. Elas colocam dentro de pote e assim, daquilo que transferiu, né? Digamos assim, pra batata, assim, que foi algo mais visual para elas, assim. E é muito forte. E a gente vê como se a gente fosse bater uma foto do primeiro dia de aula ao último dia, é outra fisionomia também. Então, sim, a cura interna reflete em absolutamente tudo, até esteticamente, né? Ah, com certeza. É energia, né? São 12 aulas, é uma por mês? É uma por semana. Uma por semana, dá 4 meses. Bem interessante. Bem legal. Daí tem um Homem ao Máximo, que é para os homens, né? Não, É bem legal meses. também. Porque daí 3 meses, 3 meses e uma aula. A gente tem que fazer isso, né? Primeiro mudar a mulher, pra mulher mudar o lar. E muitas vezes não dá, né? Então a gente tem que ir através um dos dos cursos, também, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é bem até famoso hoje em dia, que é o Experiência do Lar. Sim. Foi um curso que Já foi fiz, divisor, já ia falar. foi divisor de águas na minha vida, assim. Eu fiz uns 4 anos atrás Ali o que primeiro. começou o meu também, Foi bem muito, ali. que assim, a mesa posta, na verdade, ele é só um visual, um chamariz pra gente tipo que a batata. gosta de coisa. É, tipo a batata. Que chama atenção, mas a essência do curso em si, ela é incrível, assim. Foi um outro curso que me mudou, assim, o meu olhar para muitas coisas, assim, inclusive para mim internamente. A gente sempre quer curar o outro, a gente sempre quer mudar o outro. A gente Não, quer porque... ajudar, né? Mas não. Quando eu comecei a mudar, eu vi mudanças que eu gostaria de ter visto no meu marido, mas foi porque eu mudei, refletiu nele. Então, assim, Geralmente é sempre sobre a gente, né? A visão do mundo Eu, é a nossa eu, na visão, verdade, né? acredito que é tudo sobre a gente. Porque o outro, a gente pode ajudar. Talvez ele mude. Mas isso pode também criar uma dependência. A gente tá nos disfarçando de alguma coisa. Sim. É nós Esse- conosco. Olha que engraçado esse negócio da batata que você falou agora, me lembrou que eu fiz o Experiência do Lar há uns 4 anos, mas é recente que eu tô fazendo uma célula toda quarta-feira no Instituto Murara, que é a minha clínica odontológica. E aí a gente começou a fazer toda quarta, e inclusive lá eu tenho amigas de aliança da Assembleia também. E aí elas falaram, essas paredes aqui, eu senti que as paredes, elas começaram a mudar. Sabe? Das coisas boas que a gente profetiza, das orações que a gente faz, o louvor, enfim. É, assim, o ambiente, agora eu tô sentindo que a minha vida tá fechando realmente todo o ciclo. Porque era o que faltava pra deslanchar, assim, sabe?
E aí agora eu tô imaginando as plantinhas que tem lá também, a batata, as plantas, as paredes, as pessoas, a equipe, os pacientes. É o propósito se unindo, né? É. Então, assim, o nosso olhar, quando a gente tem essa cura, esse entendimento, o nosso olhar muda até para as coisas, né? Como tu falou da parede. Não mudou o tom da parede, não fosse lá e pintasse. Mas o teu olhar, ele foi curado, né? Curado para as coisas. E assim, a gente tem... Enfim, ressignifica muita coisa e tem essa mudança de mente, como dizem em 2 Coríntios 12:2, que fala sobre a mudança de mente. Só que essa mudança de mente, antes diz, permita que o Espírito Santo faça essa mudança de mente. Então, eu sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa, né, que vê sempre o copo mais vazio. Não, eu preciso permitir de ter ressignificar todo esse meu pensamento. Não, eu não quero mais ser assim. E começar a professar coisas boas, e que vai acontecer coisas boas, e que vai, né, dar tudo certo na vida. E diz também, uma vez que a gente estava aqui conversando, e a Thay falou, estar disposta, é estar com o coração disposto. É isso, é estar disposta com o coração aberto, para que você seja ensinado. Aberto, porque eu já vi muita gente buscando com o coração fechado. Sim. E daí se cansa, não vai. porque não encontra. Ou fica na religiosidade em si, né? Que só repete o mesmo ciclo e não evolui espiritualmente. Nesse curso, na segunda aula, eu faço uma dinâmica que é sorrisal. Eu pego 3 copos, aí eu pego 3 sorrisais, né? Um eu coloco no lado de fora, um eu coloco no segundo copo, ele fechadinho, ele entrou dentro da água, como se fosse assim, eu entrei no curso, mas eu tô fechada, né? E o terceiro eu abro e coloco dentro do copo e ele se difunde ali, se mistura na água. Então, assim, pra ter alguma mudança, o primeiro passo eu dei, mas se eu continuar com o coração fechado não vai ter mudança nenhuma, não vou me difundir, eu não vou aprender. Então, assim, e é isso, é sobre isso. Pra ter esse tipo de mudança de mentalidade, a gente precisa realmente se abrir. Não, eu quero, peraí, deixa eu mudar isso aqui em mim. Se eu tô tendo esse tipo de... E é nessa hora que tudo desaba, né? Aí é uma reconstrução. Que tu falou de se reconstruir, né? Gente, é um tal de constrói, destrói, constrói e reconstrói, não é? Tudo a ver com a construção civil que empresária. Também. Bom gancho pra levar pra ou mais uma das tuas facetas aí como empresária da construção civil, né? Eu gostei do gancho, já encaixei aqui. Tu atuas de frente? Não, é o meu marido, né? Então começou tudo com um sonho. Ele trabalhava numa consultora já há alguns anos. E em 2019, ele começou, eu quero começar a empreender, quero sair, não tá legal, não tá um ambiente legal. E aí ele começou com esse sonho. Em primeiro momento não deu certo, e eu tava orando que não desse certo. Por quê? Porque por conta do medo, né? Assim, eu tava reiniciando, né, a questão dessa transição. Não mudei da estética, mas é uma mudança significativa. E com muito medo. E então, tudo que a gente tinha era um apartamento, um filho e um carro. E ele tava destemido. Ele tava destemido. Daí pra transição também. Isso. E ele tinha inicialmente um sócio, que era dessa empresa que... E queria tal, e eu orando, falei, Senhor, se não for a tua vontade, tu não deixa, né? Tu não deixa. Mas eu não falava diretamente pra ele, porque a gente também não pode, assim, bater de frente, destruir, né? A gente vai perder o coração deles quando a gente bate de frente. Não era algo que eu queria, fiquei sozinha orando. Pedindo uma orientação, aí entregando a Deus, aí ele né? chegou um dia, eu me lembro dele encostar no fogão e falar assim, fulano desistiu. Eu, ele disse que pra ele não vai dar, ele tá com medo também. Eu falei, eu abracei e tal, pulando por trás. Abracei e falei assim, mas vai dar certo e tal. Eu lembro que deu 1 ano e pouco depois, a gente decidiu vender o nosso apartamento, que era tudo que a gente tinha, e começar. Começamos. Não, vamos fazer 2 germinados, dali a gente vai indo e a gente vai. E aí um amigo nosso se ofereceu para ser sócio investidor. E aí, vambora, e a gente acabou construindo um prédiozinho menor, lá na Vila Operária, em Itajaí. E começamos assim, com a cara e coragem, e tudo que a gente tinha era o valor do nosso apartamento, assim. Não tínhamos, não viemos de famílias ricas, não viemos, assim, de costas quentes. Não. Foi realmente Deus, assim, que realizou o sonho dele, né? Do propósito que tinha para a vida dele. E aí eu entro na parte dos pitacos, não gostei dessa fachada. E eu sempre falei pra ele, se a gente for fazer, a gente vai fazer neoclássico, que eu amo, né, a arquitetura neoclássica. Então, assim, é os meus pitacos, não entendo, mas são da parte, assim, de fazer ali em si, né, e dando as opiniões e orando muito por trás, né, e intercedendo muito. E começamos assim.
E a gente vai entregar esse ano o nosso segundo prédio, que daí foi maior, ali na Fazendinha. Lançamos o nosso terceiro prédio na Fazenda, ali pertinho da Beira Rio. E já estamos com o quarto projeto também pronto para metade do ano, aí final do ano ser lançado. Então, assim, não tem como, é Deus. Qual é o nome da construtora? Impegno Construções. Impegno Construções, e não tem como não ver Deus, assim. A construtora não tem como, porque a gente começou com o valor de um apartamento, um sócio investidor inicialmente, mas foi só naquela primeira construção, o restante é só nós dois. Olha só. E eu entro lá dando os meus pitacos e as minhas opiniões da arquitetura. Ai, mas a gente construiu, assim, aquilo que a gente gostaria de morar, sabe? E aí o primeiro prédio a gente reservou um apartamento pra gente, mas aí a gente já lançou o segundo, falou, não, então tá bom, então vamos reinvestir. Vamos pro segundo, Vendemos e fomos pro segundo. Então, ainda estamos nessa busca do nosso canto. A gente mora hoje na casa de um tio meu que mora na Inglaterra. Esse tio que eu morei um tempo na Inglaterra com ele. Moramos ali ainda porque a gente quer que o negócio dê certo. Então, para o negócio dar certo, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, a gente abriu mão, a gente renunciou a algo para que futuramente nossos filhos e nós, a gente vivesse algo extraordinário, sim. Ai, que Por que não falar essa palavra, né? Legal. Me surpreendeu, não esperava que tinha sido dessa forma a história. Eu sou apaixonada por histórias. É tão legal saber de histórias de pessoas linda que história. começaram pequeno e cresceram. Eu fico fascinada, porque inspira muito, né? E acreditaram, né? É bem aquela história, né? Deus, eu coloco o pé, tu coloca o chão. Sim, a gente abriu mão de a gente tudo, vai né? indo e tu vai indo junto, E foi ele. Né? Ele que foi soprando o nome mesmo. E assim, eu lembro que o segundo prédio que a gente lançou, a gente vendeu o nosso apartamento que a gente ia morar de novo. Abrimos mão de novo pra lançar. E aí lançamos e em 10 meses vendeu tudo. Olha que Em legal. 10 meses a gente vendeu o prédio Tem inteiro. isso também, né? Não é Deus, assim, você pode fazer. A gente tem exemplos à torta e à direito de Uhum. uma qualidade impecável. Nem sempre pode estar tudo perfeito, às vezes dá errado. Então, a mulher principalmente busca segurança, né? Normalmente mais que o homem. Que é algo que de uma certa perspectiva tu podes dizer que é imaginário, né? Porque tu constrói tudo, mas tu não sabe. Pode tudo acabar de repente, É por isso mais que- seguro que você esteja, né? É Então, por isso que a gente confiar- abriu mão do apartamento novamente. É por isso que eu falo que a gente acaba abrindo mão de muitas coisas. Porque para poder dar certo, a gente poderia estar vivendo hoje uma outra vida, uma outra realidade. Os meus filhos, de viagens, de tudo que a gente possa usufruir, mas pode ser que falte lá na frente. Então a gente prefere não tirar. A gente não tira para não correr nenhum tipo de risco. Então essa segurança, eu e ele, a gente conversou já lá quando começou há 6 anos atrás. Não, a gente não vai tirar. Mesmo vendendo tudo, mesmo dando tudo certo, a gente não vai tirar ali do caixa, né? Em si, porque a gente sabe que o futuro ele pode ser incerto, pode dar alguma coisinha errada, pode precisar investir um pouquinho mais ali, então a gente não tira. Então a gente tá nessa de só no momento regar, né? Não teve a colheita ainda. Achei bonitinho também que tu falou, eu só dou meus pitacos, mas o tempo inteiro. Bom, primeiro que tu sabes que é muito além de pitacos, né? Sim. Toda a base, todo aquele solo fértil. Mas o quão pertencente 100% tu falas, né? Como se tu estivesse lá no canteiro de obra, assim. É bem, bem legal. E ele certamente recebe toda essa tua energia, né? Tu, teoricamente, eu só dou meus pitacos. Não, né? Toda uma energia, toda uma entrega. A gente tava falando da cor das paredes. Não é à toa aí que a gente tem essas Não, meu marido, paredes ele é ali. maravilhoso, assim, tudo. Por que tu acha? Veio essa proposta. Ontem ele tava falando, veio que tal legal. proposta. Eu falei assim, não, amor, se tu achou que ficou bom, eu não entendo nada, né? Eu em números, eu sou bem humanas. Aí ele, não, então tá bom, então eu vou aceitar, fechou. Aí vai indo Mas assim, ele precisa daquele teu que ele legal. gosta muito dessa parceria, assim, dessa conversa. Eu sou Essa suspeita. era uma pergunta até que eu ia fazer, porque quando você falou da tua transformação, existe uma Priscila antes disso, Existe. que já tinha um casamento, que já tinha um filho. Como que foi essa transformação dentro da tua casa, dentro do teu próprio lar? Que acho que esse vou dizer assim, um testemunho legal também, porque não é só a Priscila daqui pra frente, a Priscila que a gente tá conhecendo hoje, né? Boa É a pergunta. Priscila que se transformou, como você falou, você se transformou, mas muito provavelmente você também transformou o seu lar.
Sim. Então, assim, como que foi este A processo? atmosfera Como que do foi o lar muda, né? recebimento dos teus filhos, do seu E marido? se eles perceberam, assim, essa Sim. mudança. Eu tive um relato muito forte, porque... Fiquei emocionada. Eu não sou de chorar. Mas ele falou pode pra chorar, mim... se quiser, fica à vontade. Ele falou pra mim, assim, um dia a gente tava estacionando o carro dentro de casa, daí eu mandei um áudio pra minha cunhada, ela tinha passado por um momento difícil, e eu mandei esse áudio pra ela. Ele virou pra mim e falou assim, nossa, amor, tu é outra Priscila. Então, essa fala dele, essa colocação dele, fez toda essa construção valer a pena. Porque é uma renúncia da Priscila briguenta, da Priscila chata. Então, assim, eu sou muito colérica, eu tomava muito à frente, né, muito grosseira no falar, porque tem coisas como a gente tava falando naquela hora, né? Ai, não faz assim e tal, a gente não quer que, né? Ai, não quero que tu seja sócio dele e pronto, acabou. Podia ter feito dessa forma, mas não, vamos orar, vamos ver, né? Então, assim, por mais que tenha vários momentos que eu queria evitar brigar, porque a minha essência era o brigar, a minha essência já era o falar alto, a minha essência já era aquilo ali. Nossa, nem Então, imagino. muito controladora. Então, era outra Priscila, era outro casamento, assim. Então, deixar o meu marido ser o provedor, deixar ele ter a voz final, foi, eu acho que a parte mais difícil. E aí, essa minha mudança refletiu nele, no marido muito mais pra frente, muito mais ativo, muito mais... O homem, o protetor que a gente precisa, né? E eu, como uma mulher que trabalhei desde cedo, eu tinha muito isso em mim. De não, eu dou conta, eu faço, eu vou e eu aconteço, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de marido, eu não preciso pra poder fazer aquilo ali. Não, eu preciso de ti. Eu sem tu não que a consigo gente fazer. veio de uma geração assim, né? Onde as mulheres não tinham essa voz e elas queriam que os nós, filhos tivessem. os filhos tivessem. A minha mãe né? falava isso. Minha E eu filha acho não por isso seja que a que gente nem faz. eu. Ela a vida Faz, inteira faz, nunca faz, trabalhou, sempre foi a dona de casa que cuidava dos 3 filhos. E ela falava pra mim, não por mal, mas é porque como ela não viveu, ela falava, minha filha, não seja igual eu, vai fazer tua vida, vai estudar, vai. Então eu fiquei inculcado isso na minha mente e Acho que idem pra nós, né? Todas nós, as mulheres do nosso grupo da Eco também se identificam nessa parte. A frase da minha mãe sempre foi, filha, trabalha pra nunca depender de homem, homem. a minha também. Meu Deus, eu tô doida pra depender. Exatamente. Continuar assim, né? Você que tem, então, tanto estudo, principalmente da religião não, da fé, da Bíblia, enfim. O que pra ti é o homem provedor? O homem provedor não é o homem que é rico, pra mim. Não é aquele homem que vai te dar tudo aquilo que tu mais... Não é a esposa troféu. Que tá não tão é em alta. sobre isso. É sobre a questão de uma segurança emocional, uma segurança de fé, de sentar com os teus filhos e enfim, ensinar Estudar a princípios palavra. pra eles, Valores. né? Meu filho, é errado isso aqui, não faz isso aqui. O meu pai falava pra mim assim, e eu quero levar isso muito pros meus filhos. Quando eu trabalhava, né, ele falava assim, filha, sempre faz a mais do que eles te pedirem. Nunca entregue o teu mínimo, nunca entregue o teu máximo. Se tu vai ser vendedora, tu vai ser a melhor vendedora, entrega o teu máximo. É ensinar esses princípios. Para mim, o marido provedor não é sobre dinheiro, é sobre esse cuidado. Vem aqui, abre a porta, vem aqui, não tá se sentindo bem? Vem cá, vou te dar um remedinho, deita aqui, é trazer um chocolate de surpresa. Esse é o provedor, é esse cuidado emocional, é um cuidado não só de dinheiro, porque a mulher ela pode complementar a renda, como eu complementei por muito tempo, exclusivamente para poder a consultora dar certo. Meu marido não tirava nem salário no começo, era eu tinha que dar. Mas foi um acordo que a gente fez. Então ele era provedor emocionalmente, ele era provedor, né, na fé, enfim. Esse esclarecimento, eu tenho esse mesmo entendimento, não tinha, eu aprendi não através de estudos dentro de igrejas ou algo assim, foi... Maturidade. Foi. E muito me questionei, porque a gente entende de forma mais generalizada que essa associação, né, do prover com o prover financeiramente. Mais mundana, né? Não só nós, como os homens. Sim. E o sofrimento que a gente vê nos homens que não têm essa clareza é gigantesco. Eu digo isso porque eu passei por isso. Eu vi o que o meu marido passou por não conseguir prover diante dessa associação financeira como ele gostaria.
E nesta época ele não tinha, ele falava pra mim, eu queria ter a tua fé. Eu não acredito em Deus, eu queria ter a tua fé. E eu digo, o dia que tu vai ter muito mais autoconfiança. E o tempo passou, ele foi buscando no tempo dele, no caminho dele, do jeito dele, foi assim, eu amava ver essa movimentação dele. E hoje em dia, como eu te disse no início do nosso pod, ele tem a fé mais quente que a minha. E eu senti, porque a gente sente quando o homem tá abalado, não se sentindo o provedor. E hoje em dia, eu sinto, a questão financeira tá praticamente a mesma, mas eu sinto meu marido provedor da nossa casa. Exatamente. E é exatamente isso que tu falou, essa explicação, esse esclarecimento que tu trouxe, que foi o que fez você se sentir segura. Se por acaso tinha alguma dúvida, tanto pra mim quanto pra ele, eu digo mais pra ele do que pra mim. Sim. Porque a partir do eu me questionei antes de casar. E se for assim pra sempre? Sim. Eu aceitei, não era problema ele não me prover financeiramente, eu já tinha aceitado isso. Mas o que incomodava, e eu tô falando isso porque eu sei que isso é pra muita gente, essa questão. E o quão importante é esclarecer que prover não é associado ao dinheiro. financeiro. É muito importante as mulheres e os homens terem esse esclarecimento do que é certeza. o homem provedor. Exatamente. E é difícil, né? É difícil às vezes entender, fica muito na parte só do material. Gente, eu Mas... sinto muito, assim, o meu marido me fortalecendo, porque acha que me provendo tudo essa sobre segurança o de dinheiro, as contas, o que a gente pega, a situação financeira da Isso. família. Mas é aquela, no ruim estar junto também, né? Na riqueza, na pobreza. Então, assim, não é só sobre dinheiro. É sobre também, mas não é só sobre isso. Sim. Como aconteceu comigo. Tive que um tempo, dar conta do financeiro para que o negócio acontecesse e desse certo. Dando certo. Mas não, ele nunca deixou de ser meu provedor, porque ele me proveu emocionalmente, os meus filhos. O nosso lar, ele era o cabeça e... Só que não era sempre assim, como a gente falou, né? Então, foi uma construção também, de uma mudança de mente também na nossa família, assim, na minha vida. Pra mim, pra ele foi o sentimento. Mas... Vendo ele rezar por nós, orar por nós. E a base é o quê? Assim, A base é Cristo. Então, assim, quando a gente tem isso entendido, né? Quando a gente Tudo tem a fica nossa mais fé, leve, né? é que diferente. isso se E propague que isso- mesmo muitos casais. E como é interessante ver como a fé movimenta isso, Sim. né? Assim, não posso dizer por outros lares que não tem esse pilar da fé instituído. Mas o teu relato, ele conversa muito com o meu, quanto o meu marido, ele também. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo ali, mais ativo na fé e trabalhando isso, mais tudo flui, mais o lar fica mais leve. Né? E, inclusive, quando eu tô descambando pro lado de ser mais workaholic, ele vem e me puxa as rédeas e fala: ei, tu tá esquecendo do que é mais importante. Né? Então, esse equilíbrio ele é muito legal. E este ponto do homem também ser parte de um pilar importante da fé transforma também. Assim, não é só a mulher que transforma o lar. Não é só a mulher através da fé que transforma, mas o homem ele também puxa. Sim. Isso é muito legal de Propagar, de né? ver. Porque a gente vê muitas pessoas vítimas vivendo só aquela associação muito superficial e se perdendo nisso. Exato. Brinde a esse esclarecimento. Um brinde. Obrigada, Pri, por Muito esse bom. esclarecimento. É que eu acho no sentido que a gente falou da mulher, pelo menos pela minha visão, né? É que assim, a mulher, normalmente, a maioria, está mais aberta a ir em algum lugar, ou a falar a palavra, ou conhecer uma amiga também. Então, mas eu acho que o homem tem o mesmo papel de influência da mulher no relacionamento, no lar, né? Tanto a mulher pode trazer a espiritualidade quanto o homem. Um vai transformar o outro, né? Eu acho assim, mais comum, no caso, acaba acontecendo mais com as mulheres, né? Assim como o ferro afia o ferro, né? O amigo afia o outro amigo. E assim é no casamento, né? Assim como tu falou, né? Ele vem e ele me puxa. Não, é um equilíbrio. Um vai, não, amor, peraí, ei, descansa um pouquinho, ei, vai cuidar disso. E assim, quando a gente, como eu era, né?
uma pessoa extremamente briguenta, de palavras muito duras, eu perdi o coração dele. Porque daí ele se fechava. E conforme eu tive essa mudança, ele foi se abrindo. Então hoje, às vezes por uma negociação simples, que ele poderia resolver sozinho. Ai, amor, o que tu acha? Não, ele né, vai dar esse apartamento de entrada, o que tu achou? Aí ele mostra as fotos. Ai, moço, tu achou que tá ok, se é esse valor aí, fechou. Que nem Então, vai assim, influenciar porque a nada gente pra ganha o ele. coração dele. Mas só de ele pedir tua opinião e de dar abertura, E pra já mim faz isso toda é a muito diferença. importante também. Porque daí eu vejo que eu sou participante da vida dele também. com certeza. Assim como, ai, amor, eu tô com um problema lá com alguém da clínica. Ai, o que tu acha? Tal. Não, amor. Então, assim, é uma troca, eu acho que, apesar de vai fazer 13 anos de casamento, parece que a gente já tem 50, assim, de tudo que... Muitas coisas que a gente já passou, a gente já quase se separou. Então, foi uma época muito difícil, assim. Mas hoje a gente vive... Não é uma... Pode ter discussõezinhas, assim, né? Ai, não concordei e tal, mas, assim, não tem mais brigas e... Hoje a gente vive um casamento, assim, bem mais pleno, assim. E É que aproveitando as pessoas você... acham, desculpa, Pode é falar. que as pessoas acham que ter um casamento saudável ou tudo isso que você tá falando parece que é aquele céu de brigadeiro e que porque tu é uma mulher hoje não tão briguenta como você mencionou, não tenha os seus embates, né? Isso acho que vai continuar acontecendo porque são seres diferentes. Só que como se resolve muito mais leve, isso né? A resolução. de forma menos traumática, assim, né? Com menos conflitos, com coisas, né? Eu acho que esse é o caminho. Desculpa, Jet. Não, eu ia perguntar, assim, já que você comentou sobre a clínica, né? Como é que fala um pouquinho para nós da tua empresa, da tua clínica, o que você faz, com o que você trabalha, o que tem, como é que é esse pouquinho da tua profissão? Eu trabalho hoje com a parte de injetáveis. Na clínica a gente tem um terapeuta, na clínica a gente tem uma esteticista que faz todo o embasamento ali da parte de pele, né? Que é extremamente importante, não precisa... não tem como só injetar, precisa olhar para a pele também, que é o que segura tudo lá embaixo, né? Então eu tenho um esteticista que faz toda a preparação de pele e eu trabalho com a parte dos injetáveis. Só rosto, né? Só trabalho com face, rejuvenescimento. Então botox, preenchimento, bioestimulador, tecnologias, tudo que envolve ali a parte de rejuvenescimento ou a prevenção, o gerenciamento desse envelhecimento. E é onde? Fica no São João, pertinho do Bistec. Bistec São João, lá em Itajaí. Tem arroba para nós, se você quiser deixar também o teu Insta, para quem estiver olhando a seguir. É o meu, é @dra.Priscila Correia. É Priscila com L só. Priscila com L só. Priscila SC e um L só. A gente escreve aqui embaixo. As meninas da B Criativa. E eu acho que assim, só pra gente fechar, que a gente tá caminhando ali pros últimos minutos de podcast, aproveitando esse gancho do teu trabalho, já puxando também toda essa questão da fé, né? Que a tua espiritualidade, ela tá envolvida em todas as áreas da tua vida, é indiscutível, né? Você senta, você começa a falar, isso já reverbera. Mas como? Como que você coloca a fé dentro das tuas decisões, assim? Como que é esse enlace das coisas? Em tudo. Eu entro, eu coloco o pé pra dentro da clínica, eu peço para o Senhor me conduzir, eu peço para Ele colocar as pessoas certas também, né? Porque a gente demite paciente também. Então eu peço para Ele colocar as pessoas certas pra dentro da clínica. Então, assim, o sol brilha para todos, o Senhor vai soprar o nome de todos aqueles que Ele quiser direcionar, né? Então, um exemplo forte que eu tive essa semana na clínica, eu perguntei pra paciente, onde é que tu né, ouviu falar? Enfim, quem que te indicou, né? Ela disse, eu tava pesquisando há muito tempo no Instagram e eu abri o teu Instagram e eu achei diferente. Não tem aqueles luxo, aquelas bolsas, aqueles... E muita naturalidade, né? Meu trabalho é muito naturalidade, eu não gosto de nada de exagero, então eu prefiro gerenciar o envelhecimento de uma forma com que eu faça uma retração da pele, mas sem preencher, com aqueles rostos mais balãozinho. Então, isso me chamou muito a atenção quando ela falou assim, eu gostei disso, eu gostei da tua verdade, assim, te achei verdadeira, não tem aquelas bobiçadas do teu Instagram. Eu falei, gente, e realmente não é um foco, né? Eu tinha uma preocupação muito grande com isso. Quando eu entrei naquela crise, eu fiquei um tempão sem postar nada. E a minha agenda, ela nunca teve buraco, assim. Era impressionante. E eu via que era o Senhor mesmo que soprava o nome. E me chamou muita atenção isso que ela falou, porque eu não quero ser só mais uma, né? Eu sou uma biomédica estética, eu trabalho com estética, mas com uma essência
minha, uma essência de Cristo. Então, assim, geralmente quem entra na clínica, nossa, que paz, que tranquilo. Quando eu tinha salão, que era a época de salão de beleza, já falavam isso. Porque geralmente salão é muito muvucado e eu não gosto muito de muvuca, eu gosto daquele ambiente tranquilo, assim, né, do sossego. Então, e elas falam muito isso. Então, a gente vê que realmente reflete isso, né? E reflete, como tu diz, a fé, eu reflito muito, tento, né, refletir Cristo em tudo que eu faço. Então, E tu refletes. sem enganar, não precisa fazer isso, vai fazer tal coisa. E seria muito mais caro se eu fizesse aquilo que ela pediu, entendeu? Então, Tu realmente se legal. reflete. A gente percebeu já desde Sim, o... tem uma luz, assim, tem algo tem. iluminado quando você fala, quando fala do teu trabalho, da tua família. Tanto que maravilhoso. essa versão Que bom, briguenta fico feliz. ainda não encaixou aqui. Tá? tu sabe que... Briguenta. Não, eu já conheço a esteticista que trabalha comigo lá na clínica hoje, a Dai maravilhosa. Ela fala assim, nossa, Pri, eu não consigo imaginar tu assim. Eu falei, minha filha, mas eu era assim, terrível. Da época de escola, briguenta, que arrumava... Meu Deus, gente, arrumava confusão. Tu sabe que a gente começava os podcasts perguntando como é que era a infância, né? Você foi mudando um pouquinho. Como que, pra gente finalizar, a Pri se imagina no futuro? Tem alguma projeção, algum plano, algo já definido? Ou sonhado, enfim. Eu e meu marido, a gente tem um sonho de seguir aquilo que Cristo tem pra nossa vida. E se um dia ele falasse assim, Priscila, Miguel, parem tudo e só me sirvam. Só, sei lá, vão pra África, aquilo que o Senhor tiver pra minha família, né? E ele tem projetos pra nossa família. E se ele quer que eu esteja hoje biomédica fazendo propósito ali na clínica, mas se ele quiser que amanhã eu esteja dentro de uma igreja, se ele quiser que eu pare tudo e faça bolo 3 horas da tarde, eu quero aquilo que o Senhor tem pra mim. E como colérica, né, perfeccionista, onde eu estiver, eu sei que eu vou fazer, e vou fazer muito bem feito, assim como eu faço meu trabalho hoje, né? E se ele quiser que eu morra fazendo estética e alcançando mulheres na estética, eu vou morrer e alcançar mulheres na estética. Até o fim. Um Muito brinde bom, a isso. um brinde. A gente agradece brinde. muito. Foi um papo assim, ó, gostoso. Gente, incrível. Eu Muito quero bom. só, pra gente então fechar. Pri, assim, ó, se a tua missão, você diz assim, é ser missão onde estiver, né? Você escreveu isso. Se essa é a tua verdade, eu posso te dizer, acho que eu senti isso, a Thay sentiu isso, a Jéssica também. Você está conseguindo fazer isso, porque a tua missão parece ser muito clara. Então, você senta, você fala, então... é tudo muito esclarecido, Fico né? feliz. Tudo muito bem resolvido. Não, se tiver que E olha que eu fiquei nervosa. Então, assim, fica tranquila que se essa era a tua frase, você está conseguindo alcançá-la. Muitíssimo Muito bom. obrigada pela sua Obrigada. presença, por confiar, por acreditar no nosso projeto. A gente faz isso pelo movimento, pela propagação dessas mensagens que já curou tanta gente, que já nos curou. Então, muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo, conseguido organizar nós, né, a agenda também. Foi fantástico. Muito obrigada. Obrigada, Muito obrigada. meninas. Então, esse foi o nosso 24º episódio do Pode Ecoar. E pra gente fechar, mais uma vez, a gente agradece a B Criativa, nossa mídia social, que tá com a gente aí ao longo desse ano, apoiando o nosso podcast. Sigam a gente, sigam o Pode Ecoar, sigam a Eco nas redes sociais, sigam a doutora Priscila e, por favor, propague essa mensagem, essa missão de vida, tudo isso para outras pessoas, se isso te tocou também. Muito bom. Aí nós